Fala, nação que pensa o Esporte Clube Bahia, todos os dias aqui junto comigo no canal Mente Tricolor. Um ótimo dia para vocês. Estamos trazendo mais um vídeo aqui nesta sexta-feira, dia 7/11 de 2025, para deixar você muito bem informado sobre o Esporte Clube Bahia, até porque o que fazemos aqui e que pensamos é trazer o melhor conteúdo e as melhores informações sobre o Esporte Clube Bahia para você aí do outro lado, tá bom? Hoje vamos falar sobre a nota que o Bahia colocou de repúdio, né, sobre o acontecido do último jogo, né, contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Temos também o Sub-20 do Esporte Clube Bahia vencendo, mas não foi o suficiente para trazer a classificação diante do Fortaleza, e também a situação que envolve o próximo jogo do Bahia contra o Internacional, tá bom? Fique aí, porque vamos trazer muitas informações para você ficar aí ciente de todas as boas informações e últimas do Esporte Clube Bahia, beleza? Então tá aí, o Bahia joga amanhã contra o Internacional lá na casa do Internacional, e esse jogo tem aí um toque a mais de preocupação, pelo menos em meu ponto de vista, pois os dois times abaixo do Sport Clube Bahia pontuou nessa rodada e o Bahia não pontuou. O Botafogo venceu sua partida, o Fluminense também venceu a sua partida e com isso encostou mais no Sport Clube Bahia, e o jogo contra o Internacional ele se torna quase que ou se torna mais obrigatório o Bahia jogar com mais raça, jogar com mais vontade, mesmo não tendo boas atuações fora de casa. Já está na hora de virar essa chave. Confesso que não se tem mais desculpa nenhuma a respeito disso. O Bahia precisa triunfar fora de casa, e esse triunfo é muito importante, até porque depois do Internacional, o Bahia faz 2 partidas dentro da Arena Fonte Nova, e os seus times que está ali na briga, Fluminense e Botafogo, também terão jogos difíceis, inclusive na próxima rodada, todos os 3 jogam fora de casa, né? O Botafogo visita o Vitória e o Fluminense, se eu não me engano, visita o Cruzeiro. Se não me engano, não, visita o Cruzeiro. E o Bahia visita o Internacional. Então, Bahia precisa vencer, tem que vencer para continuar brigando pelo objetivo da Libertadores de forma direta, tá bom? O Internacional tem diversos problemas para essa rodada e o Bahia precisa não se importar e não estar nem aí para isso, para poder, de uma certa forma, trazer os 3 pontos e também ficar mais aliviado, porque se perder, ainda tem a questão de poder perder aí 2 posições, até porque nesse contexto, o Fluminense com 50, o Botafogo com 51, qualquer tropeço do Bahia e eles pontuando, né, o Bahia pode aí, de qualquer sorte, perder 2 posições. Então, confesso que esse jogo se tornou de uma forma mais importante ainda, já era importante, se tornou mais importante ainda com os clubes encostando. Então tá aí, o Bahia precisa vencer o Internacional e precisa, de uma certa forma, dar uma resposta fora dos domínios da Arena Fonte Nova, beleza? Então tá aí, meus amigos. Também o Sub-20 venceu o Fortaleza na noite de ontem, ou a noite de ontem não, no dia de ontem, mas não foi suficiente. Bahia vence o Fortaleza, mas está eliminado da Copa do Brasil Sub-20. Lamentável, né? Os guri lutaram, estava vencendo até o final da partida pelo placar de 2-0, que empataria e levaria a disputa, eu acho que para os pênaltis, mas tomou um gol no final, e aí, como o primeiro jogo já tinha sido 3-1, o Sport Clube Bahia terminou sendo eliminado com placar agregado de 4-3. O Bahia está eliminado na Copa do Brasil Sub-20 na tarde desta quinta-feira, no CT Evaristo de Macedo. Os Pivetes de Aço venceram o Fortaleza por 2-1, mas não foi suficiente para reverter o placar do primeiro jogo. Com isso, o placar agregado terminou em 4-3. No primeiro tempo, os Pivetes de Aço tiveram um amplo domínio e criaram boas oportunidades, mas não conseguiram abrir o placar. Na segunda etapa, o Bahia novamente teve mais chances de abrir o placar aos 30 minutos com Juninho. Pouco depois, aos 43, Dilan colocou igualdade
no agregado. No entanto, o Fortaleza conseguiu diminuir em cobrança de pênalti. A equipe treinada por Leonardo Galvez atuou com Vitor, Wendel, Gabriel, Fernando Gabriel, Fred, Gerald e Alex Santana, né? Sidney, Pedrinho, David Martins, Roger Gabriel, né? Carioca aqui, Cauê Furquim, Dilan, João Andrade e Caio Suassuna, né? E Juninho, aqui tá os jogadores que jogou e possivelmente os que entraram durante a partida. Então tá aí, o Sub-20 não conseguiu o seu, vamos se dizer assim, maior objetivo, né? Que era, de uma certa forma, vencer o Fortaleza e reverter o placar de 3-1 do jogo fora de casa. Infelizmente, não foi suficiente. O Sub-20 do Sport Clube Bahia acaba sendo eliminado, beleza? Com isso, a gente segue o nosso giro de notícias, trazendo aqui para vocês a nota, né, emitida pelo Bahia em repúdio contra a arbitragem, né? Colocando ali a sua indignação para fora. Eu enxergo isso com bons olhos, melhor dizendo. Só não entendo que, de uma certa forma, esse deve ser a última ou a única postura. Eu acho que o Bahia precisa ter uma postura até melhor para com isso, até porque o ideal seria os dirigentes do Sport Clube Bahia, Vitor Ferraz, Ferran Soriano, Cadu Santoro, deveria, de qualquer sorte, colocar a cara para bater, até porque a nota ela é importante, sim, mas o tete a tete, o cara a cara, será mais importante, no meu ponto de vista, para mostrar a insatisfação, né, dessa situação lamentável que vive o futebol brasileiro. O Bahia foi completamente assaltado dentro da Arena MRV. O juiz, né, colocou o jogo em uma rota totalmente diferente do que deveria ser. O Atlético Mineiro deveria ter sido penalizado com um jogador a menos desde os 30 e poucos segundos de jogo. O juiz não teve peito, manteve a coerência e depois ainda expulsou um jogador do Bahia, diga-se de passagem, colocando o juiz em pauta na partida. O Sport Clube Bahia, SAF, vem a público manifestar sua extrema preocupação com o erro de arbitragem na partida de ontem contra o Atlético MG, que evidencia a oscilação de critérios e incompetência na aplicação das regras do futebol brasileiro. É notável que na mesma noite o VAR não considerou necessário aplicar cartão vermelho por uma entrada forte sofrida por Michel Araújo, enquanto o lance semelhante em outra partida da rodada resultou em expulsão. Essa discrepância reforça a percepção da falta de uniformidade nos critérios arbitrais. De forma constante e veemente, o Bahia tem alertado nas reuniões semanais entre os clubes e a Confederação Brasileira de Futebol a necessidade de adoção de medidas visando a promoção da uniformidade de critério. Preocupa também o fato de o Bahia ter sido novamente prejudicado após reclamações públicas do adversário sobre problemas com arbitragens nas partidas imediatamente anteriores, como ocorreu no dia 25 de maio contra o Grêmio em Porto Alegre, nos dias que antecederam Bahia versus Atlético MG. O clube mineiro questionou publicamente a arbitragem após ter sido prejudicado a arbitragem pelo seu erro, que resultou numa expulsão na partida contra o Internacional no último final de semana. A evolução do futebol brasileiro passa por uma arbitragem profissional e que utilize os mesmos critérios, independente de contra quem estes são aplicados. Então tá aí, é uma nota de muita importância, mas espero que não fique só por aí, até porque, infelizmente, o futebol anda de mal a pior, todos pressionando da sua forma, e o Bahia não pode ficar de fora, deve sim manter também a sua pressão, até porque o futebol brasileiro tem funcionado dessa forma, tá bom? Diga-se de passagem, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, um ótimo dia para vocês, bora Bahia, fui! Eu posso comemorar, torcedor!
Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tento. Bahia! Bahia!